Então eu vi livros de mecânica dos solos pela primeira vez no estágio como estudante de engenharia na construção do Cais do Caju, né? Aí comecei a me interessar por mecânica dos solos, sem saber que a mecânica dos solos existia e tal, mas vendo o livro do Terzaghi, vendo o livro do Cray, vendo a obra, essas coisas realmente me aproximaram da mecânica dos solos. Saber sobre a mecânica dos solos, estudar mais e mais para resolver os problemas de engenharia, encheu a casa da família Barata de novos visitantes, os livros. Esse é um dado interessante. Eu, no final do curso de engenheiro, ainda no curso de engenharia, no final de engenharia, eu me dei conta de que precisava ter a minha própria biblioteca. Eu não posso ficar dependendo de biblioteca dos outros. E aí comecei a comprava tudo, com um certo sacrifício, né? Tudo quanto era livro nas melhores bibliotecas do Rio de Janeiro, né? Livraria Castelo, livraria Cosmo, livraria não sei o quê. Era freguês desse pessoal todo, comprava esses livros todos, não é? No estrangeiro tinha comprado, recebia do estrangeiro livros, publicações. Foi uma decisão minha também, ter a minha própria biblioteca, né? Eu tenho, costumo dizer isso, o Ian sabe, eu tenho uma das 3 mais importantes bibliotecas de mecânica dos solos do Brasil. Olha só. Eu só perco, estou contando prosa, eu só perco em biblioteca, talvez, para o IPT de São Paulo. Foi acumulando livros, acho que é o hobby dele, biblioteca. Você já esteve lá na biblioteca dele, viu que aquilo é uma biblioteca, vamos dizer assim, é a biblioteca do Barata. Ela só indo lá para saber o que eu estou falando, né? Tem alguns livros raros, raríssimos, dos precursores da engenharia mundial, inclusive. O estudo detalhado da geotecnia dividiu o tempo do engenheiro com a prática do dia a dia. No final do curso, eu já era desenhista do DER e trabalhava junto de engenheiros, desenhando desenhos de topografia, etc., passando por papel. Eu peço transferência para um distrito rodoviário lá no Alto da Boa Vista. Isso foi espetacular, foi com o distrito trabalha na obra mesmo, né? Lá na sede eu estava trabalhando em projeto de desenho, topografia, etc. e tal. Enquanto que no distrito não, eu ia para a obra, para fazer estrada mesmo, né? Consertar estradas, fazer estradas novas, construir muros, né? Muitos muros lá no Alto da Boa Vista até hoje são muros projetados por mim, aí no início da década dos 50, eu começando engenharia, né? Começando engenharia. O início da mecânica dos solos para Fernando Emanuel Barata representou também o início da geotecnia no DR do Rio de Janeiro. O engenheiro fundou o primeiro laboratório do setor no departamento. O primeiro laboratório foi fundado por mim em 51, com apoio do Dr. Bittencourt Sampaio, o Oswaldo Bittencourt Sampaio, uma família de engenheiros, grande amigo meu, era o chefe do distrito e gostava de solos e me incentivou a fundar o laboratório, me deu todo apoio. Fundei o laboratório no Alto da Boa Vista, né? Em 1952, 2 anos depois de formado, Barata encontra na universidade o curso que não teve quando era aluno de graduação, um curso de extensão em mecânica dos solos. Eu fiz o curso já engenheiro, né? Isso em 52. Eu fui o primeiro colocado, o doutor Nunes me chamou, não é, para dar os parabéns, que ele tinha sido o coordenador do curso, dizer que eu tinha sido o primeiro colocado. E perguntou: Barata, você quer trabalhar conosco? Conosco era com ele. É trabalhar conosco na Frank, na Estacas Frank. Eu digo: opa, é isso mesmo que eu quero. Trabalhar nas Estacas Frank com o doutor Nunes, né?
eu aceitei logo de cara. Trabalhando ao mesmo tempo no DR e na Estacas Frank, o engenheiro decidiu que era tempo de saber mais, de estudar mais. Em 1954, parte para a Inglaterra. Havia avião, mas era muito caro, então a viagem do navio era mais barata. A CAPES pagou toda a passagem, tudo. E no navio, 17 dias de viagem, para vocês terem uma ideia, do Rio até Southampton, na Inglaterra, 17 dias de navio. Fiquei 6 meses na Inglaterra, no Road Research Laboratory de Londres, que era o mais importante laboratório. Eu fui me aperfeiçoar na Inglaterra, na minha especialidade. Era chefe de laboratório e tal. E deixei os meus pagamentos aqui. Para a Célia e para os baratinhos? A Célia já tinha, em 54, a Célia tinha 2 meninos já tinha nascido os 2 primeiros, e estava esperando o terceiro. De volta ao Brasil, Barata enfrenta novamente os problemas da engenharia geotécnica da época. Após 6 anos de formado, o engenheiro aceitou o desafio de projetar a sua primeira barragem. Eu fui conversar com o Eudales Cantanhede. O Eudales Cantanhede perguntou para mim: você já projetou isso? Veja, isso foi em 56. Eu tinha 5 anos de formado. Ele vira para mim e pergunta: você já projetou alguma barragem? Eu disse: não, nunca projetei barragem, mas sou capaz de projetar. Porque eu estudava tudo, né? Eu estudava mecânica do solo de maneira geral. Isso era uma característica dos primeiros estudiosos de mecânica do solo. Nunca projetei, mas sou capaz de projetar. Eu tinha uma autoconfiança desgraçada, bandida. Essa autoconfiança vinha da minha capacidade de estudar e do meu desejo de estudar e da minha vontade de ser engenheiro bom, se possível, grande engenheiro. Se o senhor me der um escritório, uma saleta, aí no seu escritório, uma saleta, me der um jovem engenheiro, mais jovem que eu, para me ajudar, um estagiário, coisa parecida, para me ajudar, não é? E me der aí um tempinho seria um mês, 2 meses, 3 meses, eu não sabia bem quanto tempo, não é? E me ajudar a completar os meus livros de barragem, sobre barragem. Eu já tinha livro sobre barragem, eu já lia sobre barragem, né? Já estudava barragem. E me der algum livro que me falte, não é? Com as custas da Eudales Cantanhede, do escritório, eu vou projetar barragem para o senhor. Ele: façamos isso. E assim foi feito. E eu, em 1 mês e meio, eu fui a ele e disse: pronto, já posso projetar a barragem. Aí projetei. Era uma barragem de 30 metros, 25, 30 metros de altura. Na época, era uma barragem já grandezinha. Barata é um perfil eclético, ele atuava em todas as áreas da geotecnia. Né? Eu diria que, mais recentemente, já com a idade, ele ficou mais restrito no Rio de Janeiro, até porque o problema de visão dele se agravou e tal. Mas ele deixou marcas no Brasil inteiro. Barragens, fundações, rodovias, portos. O estudioso Fernando Emanuel Barata atendeu a demandas variadas da engenharia geotécnica nacional. Nós começamos aí. No próprio DR, nós fomos estudar muros que caíam. Aí ele foi meu chefe no DR também. Então, eu saía com ele para vistoriar obras que iam ser feitas, muros que caíam, eu fazia sondagem por muros, etc. Então a gente trabalhou junto nessa época, até 67. Depois que a gente se separou. E continuaram amigos? Ah, sim, isso aí é fácil.